Bem-vindos e bem-vindas ao vídeo Marcando o Modelo. Então, no vídeo anterior, nós fizemos a preparação do modelo para marcação e agora nós vamos executar a marcação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos vir aqui em Marcação, Marcação, Configuração, Marcação. E aqui nós precisamos fazer algumas configurações antes de marcar o modelo. Então, nós temos aqui, nessa primeira parte, caixas para preenchermos o prefixo e o número de partida para subconjunto, marcas e posições. Neste modelo aqui, é um pequeno modelo, nós vamos utilizar apenas marcas e posições. Esta parte de subconjunto, eu vou fazer um vídeo específico para explicar essa situação aqui. Mas de uma forma, uma visão macro, eu vou explicar da seguinte forma. Posição. Posição, vou fechar aqui essa janela para explicar para vocês. As posições são todas as pecinhas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse pilar. Vou copiar aqui esse pilar. Só para explicar. Esse pilar aqui, ele é um conjunto. Então, no Tecnometal, pela lógica do Tecnometal, nós chamamos esse pilar de marca, uma marca composta. Então, este pilar aqui é uma marca composta de posições. Então, o conjunto chama marca, vai ter uma marca, e cada peça deste conjunto é uma posição. Além da marca composta, nós vamos ter também marcas simples. Por exemplo, este chumbador. Esse chumbador, ele vai ser uma marca simples. Por quê? Porque ele é uma peça avulsa e ele é uma marca que ele é composta por uma posição apenas. Então, quando nós temos uma peça avulsa, também vai ser uma marca, também vai ser, porque é um item que vai ser expedido, né? Todos os itens que são expedidos são marcas. E esses itens podem ser marcas simples, quando é composto de apenas uma posição, e marcas compostas, quando é um conjunto soldado. Então, dessa forma, vocês já sabem qual é a definição de marca e qual é a definição de posição. E agora eu vou explicar a definição de subconjunto. Subconjunto é um conjunto de marcas. Então, vocês imaginem a seguinte situação. Vocês imaginem que vocês tenham uma obra grande, que essa obra vai ser fabricada por etapas e que vocês irão liberar a fabricação por partes. Uma das formas de controlar isso não é que seja obrigatório. A opção de subconjunto, ela está disponível no software, mas ela não é obrigatório você utilizar. Já marca e posição é obrigatório, é o sistema que o Tecnometal trabalha. O subconjunto ele é opcional, mas o subconjunto ele é um conjunto de marcas. Então, você pode dividir um modelo em subconjuntos. E aí, cada subconjunto vai ter dentro dele um pacote de marcas. Essa é a lógica, ok? Vou apagar essa peça que eu copiei. E aí agora, então, nós vamos voltar aqui para a janela de marcação. Então, essa parte do subconjunto eu vou deixar como está, a gente não vai utilizar. Nós vamos utilizar marcas e posições. Para marcas, eu vou colocar o prefixo de M e vou dizer que comece no número 1. Para posição, não é obrigado colocar um prefixo, mas eu vou colocar um prefixo. Se eu não quiser, eu deixo sem nada aqui. Mas eu vou colocar um prefixo de P e também vou colocar aqui em si no 1, porque vai ficar fácil para a gente visualizar. Outras informações que tem importantes aqui, nesse primeiro momento, como esse curso é um curso bem básico, eu só vou mostrar aqui as configurações que são importantes de uma forma básica, numa primeira vista. Depois eu vou explicando os comandos e vou explicando todas as outras formas de marcação. Aqui a gente está fazendo uma marcação bem básica no modelo. Então, após essas configurações aqui, outras configurações que nós precisamos verificar
são essas configurações aqui, essas duas configurações aqui. Então, vamos lá. A primeira delas diz o seguinte: atribuir o nome da marca à posição principal. Isso aqui, se a gente deixar marcado, vai acontecer o seguinte. Imaginem que vocês tenham aqui, a gente tem aqui esse conjunto soldado, né, o pilar. Então, vamos imaginar que a marca do pilar é M1. E as posições serão P1, P2, P3, P4, P5. Se eu deixar essa caixa marcada, ele vai dar para a posição principal o mesmo nome da marca. Então, a gente vai ter a marca M1 e a posição principal dessa marca, ao invés de se chamar, por exemplo, P alguma coisa, também vai ser M1. Essa opção ela é utilizada por algumas empresas porque eles têm máquinas. Vou dar um exemplo, né? Uma situação como exemplo. Uma empresa que tem uma máquina CNC onde a máquina grava o nome da marca na peça. Aí o projetista deixa essa opção marcada, porque a posição principal vai ter o mesmo nome da marca e dessa forma, na posição principal, vai ser marcado a marca da peça. Seria um exemplo de utilização dessa opção. Aqui a gente não vai deixar essa opção marcada. Então, eu vou ter a marca que começa com M e todas as posições terão o prefixo de P. Uma outra opção que a gente tem aqui, é sempre importante verificar, é essa opção aqui, ó. Atribuir o nome da marca à posição se tem uma única posição. Isso aqui significa o seguinte, essa opção eu sempre deixo marcada. Por quê? Essa posição está dizendo o seguinte, no caso da peça avulsa, por exemplo, aqui esse chumbador, se tem uma única posição, que é o caso desse chumbador, só temos uma posição aqui, porque ele é uma peça avulsa, então é uma marca formada de uma posição, nessa situação aqui, atribua à posição o mesmo nome da marca. Dessa forma, vai ser uma marca simples. Se eu deixar essa opção marcada, vai acontecer o seguinte, esse chumbador vai ter a marca, por exemplo, M4. Pronto, uma marca simples, M4. Se eu deixar essa opção desmarcada, ele vai dar uma marca e uma posição para esse chumbador. Então, vai ser o seguinte, a marca do chumbador vai ser, por exemplo, M4. E a posição vai ser posição P5. Então, a peça é uma peça só, mas ela vai ter uma marca e uma posição. E serão diferentes, tá? Então, claro, vai existir lá alguma situação específica que o projetista precise utilizar essa opção. Mas, em geral, não utiliza. E é por isso que eu vou deixar essa opção marcada. Então, no caso de peça avulsa, ela vai ter apenas um nome. Só o nome da marca. Tá bem? E ainda nessa caixa aqui, uma outra opção que é importante deixar marcada é esta aqui, ó. Insere marcação em 3D. Esta opção aqui. Porque com esta opção marcada, ele vai inserir uma informação de marcação em 3D aqui nas peças. E aí depois eu tenho um comando que a gente vai ver na sequência, que eu consigo fazer um isométrico desse modelo 3D. E nesse isométrico eu consigo puxar as informações de marcas, de posições de parafusos. Mas eu só vou conseguir puxar essa informação se quando eu marquei o modelo, eu deixei setada essa opção para inserir essa informação de marcação. Se eu marcar o modelo com essa caixinha desmarcada, não vai ser inserido no modelo essas informações e depois eu não vou conseguir ler essas informações lá no meu isométrico. Então, essa informação também é importante deixar marcada. Depois, lá no vídeo dos isométricos, eu volto aqui e mostro novamente essa opção para deixar setado. Todas as outras informações que tem aqui que nós não vamos falar nesse vídeo são outras situações de marcação. E por isso eu não vou falar agora para o vídeo não ficar confuso e longo. Configurei aqui então as opções e vou clicar em salvar. Depois disso, eu vou clicar aqui no comando marcação automática. Quando eu clico em marcação automática, ele logo me pergunta se eu quero marcar todos, por seleção,
somente os não marcados, tipologia construtiva, código de custo ou subconjunto. Bem, se eu clicar em todos, irá marcar todos, inclusive se eu tiver peças que estão congeladas ou desligadas. Se eu disser todos, é todos. Mesmo que eu tenha uma parte do modelo desligado, uma parte do modelo congelado, uma parte do modelo filtrado, irá marcar todos. Se eu marcar por seleção, irá marcar somente as peças que eu selecionar. Essa opção não marcados vai marcar somente o que ainda não está marcado no modelo. Então, essa opção ela pode ser utilizada da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho um modelo grande e que eu realize a marcação por etapas. E aí eu fiz várias marcações por etapas e em algum momento eu quero marcar somente os itens que ainda não foram marcados. Eu nem sei quais são. Quer dizer, eu posso saber quais são se eu ligar, por exemplo, o filtro, né, e deixar só os não marcados ligados. Mas aí, com essa opção, ele vai marcar somente o que ainda não foi marcado no modelo. Eu também tenho a opção de marcar por tipologia construtiva. Aí, no caso, antes eu tenho que atribuir as tipologias construtivas no modelo. Então, vai ter um vídeo também só falando sobre essa atribuição de tipologias construtivas e código de custo. Também vai ter um vídeo que vai falar sobre a atribuição desses códigos de custo. Então, eu posso marcar só separado por tipologia construtiva, separado por códigos de custo, e também posso marcar por subconjunto, se eu tiver mais de um subconjunto no meu modelo 3D. Tá? No nosso caso aqui, eu vou marcar todos, né? Um modelo bem pequeno. Ele vai fazer a marcação, terminou. E o meu modelo já está marcado. Agora, se eu vir aqui pertinho ó, com o mouse, eu vou ver, por exemplo, aí, ó, essa posição que eu selecionei é a posição P1 e ela faz parte da marca M1. Depois que eu marquei o modelo, eu visualizo a marcação aqui, ó, lista de marcas. Então, eu abro essa caixinha lista de marcas e eu vou ter aqui, ó, marca M1, quantidade 2. Eu sempre vou ter entre colchetes a marca e do lado direito a quantidade. E aí eu seleciono aqui, por exemplo, a M1, eu quero saber onde ela está no modelo, eu clico nela e eu clico aqui na lâmpada amarela. E ele vai evidenciar elas no modelo. Para desligar a seleção, eu clico na lâmpada cinza. Depois eu tenho a M2, que são essas duas. Depois eu tenho a M3, que são essas vigas. A M4, que são essas outras vigas. A M5, que são as arruelas fabricadas aqui da base da coluna. A M16 são, então, os chumbadores. E a M17, as cantoneiras da ligação da viga na alma da coluna. E na parte inferior aqui, aparecem os parafusos. Então, eu tenho aqui parafuso da tipologia IF, um parafuso de 12 por 38.1, material 32 vezes. Também posso selecionar os parafusos, evidenciar, certo? Lembrando que se eu visualizar aqui pertinho, ele também vai aparecer em milímetros, porque no ambiente CAD sempre é controlado por milímetros. Mas depois, quando gerar a lista, a descrição que vai aparecer na lista é a descrição que está cadastrada lá no banco de dados. Então, no meu caso, aqui eu estou utilizando o banco de dados padrão do Tecnometal, a descrição ela vai aparecer em polegadas, mas aqui no ambiente CAD ele controla tudo em milímetros. Então, eu tenho 32 desse parafuso, tenho 16 desse outro parafuso, tenho 64 desse outro parafuso e tenho porcas e arruelas avulsas, que são as porcas e arruelas dos chumbadores. Então, tem a quantidade delas aqui também, ok? Agora, se eu abrir, clicar aqui nessa janelinha, o que ele vai me mostrar? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a M1. M1 tem duas vezes, né? Uma aqui e a outra aqui. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo, então aqui ele coloca toda a estrutura de produto dessa peça, né? Então, a M1, ela é
cada M1 é composta de uma posição P1, que é um W de 200 por 35,9, que tem como comprimento 49,6. Então, eu vou evidenciar, por exemplo, só essa posição aqui. Veja, ela está na M1, mas ela está também em outras marcas, né? Porque elas são iguais. Evidenciei só essa posição. Depois, ela é composta também. Cada M1 é composta por 4 posições P2, que é uma chapa. Esse prefixo lan é de laniera, que está em italiano, mas é uma chapa de 138, 250, 9,5. Então, se eu clicar aqui, ele também evidencia qual chapa é. E assim ele tem toda a composição, toda a estrutura de produto desta marca, tá? Vocês percebem ainda que sempre uma posição vai estar com o desenho, com o símbolo em vermelho. A posição que está em vermelho é a posição principal. Sempre a posição que estiver em vermelho, ela é a posição principal. Essa posição principal, ela tem um papel muito importante na extração dos desenhos 2D. E aí, em seguida, a gente vai fazer a extração dessas peças e eu vou explicar para vocês a importância da posição principal. Então, essa posição sempre... como é que eu sei qual é a posição principal? É a que estiver em vermelho aqui. Aqui aparecer em vermelho na janela de marcação é a posição principal daquela marca. Quando a marca é simples, por exemplo, aqui a M3, que é essa viga aqui também, ela é uma peça avulsa. Quando ela é uma peça simples, obviamente ela vai estar em vermelho, porque só existe uma posição, é uma marca simples. Só existe uma posição, então, obviamente, ela é a principal, tá bem? Como que a posição principal é definida? Eu falei isso lá nos primeiros vídeos. Quando a gente vai selecionar o comando para agrupar os elementos, vejam bem, eu só vou selecionar o comando aqui só para mostrar para vocês. Quando eu seleciono esse comando, a primeira coisa que ele me pede é assim, ó, peça principal. Então, eu seleciono uma peça principal. Não vou selecionar agora, só estou mostrando. E depois que eu selecionei a principal, ele vai aparecer uma outra mensagem, ele vai dizer, selecione os outros elementos. Então, assim é definida a peça principal quando eu faço o agrupamento dos elementos, quando eu crio os grupos, né, os conjuntos soldados. O primeiro que eu seleciono é a posição principal. Quando eu vou inserir uma ligação, por exemplo aqui, quando eu insiro essa ligação da base da coluna, ele já vai agrupar esses elementos. Quando eu insiro essa ligação aqui da viga, ele também já vai agrupar na coluna esses elementos. Nesse caso, ele considera o quê? Ele considera que o perfil que já está lá é a posição principal. E os outros itens que ele vai inserindo da ligação, ele vai agrupando nesse perfil principal e considera como secundários, tá bem? Então, esta é a lógica. Existe uma maneira de alterar a posição principal, caso seja necessário. Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui esse processo, porque ele envolve lá os processos de extração, mas só para vocês saberem, eu consigo, por exemplo, vamos supor que por algum motivo eu necessito que essa posição aqui seja a posição principal. Então, eu seleciono ela, eu venho aqui e eu digo aqui, impõe a posição selecionada como entidade principal. Eu faço isso e essa posição, agora ela está vermelha, vai se transformar na posição principal. Mas eu só consigo fazer isso com posições que têm quantidade 1, tá? Por quê? Porque a posição principal, ela é uma referência. Se ela tem quantidade 4, eu não consigo dizer para ele qual dessas é a posição principal, porque são 4. Então, ele não vai aceitar. Então, sempre que eu renomear uma posição principal, eu só consigo renomeá-la para uma posição que tenha quantidade 1, tá? Pode ser que aconteça uma situação que você precisa renomear a posição principal para uma outra posição que tenha quantidade maior do que 1. Aí, você pode usar alguns truques, né, para fazer para renomear essa posição.
Como, por exemplo, você pode vir aqui, vamos supor que fosse a P2. Eu poderia vir aqui, renomear manualmente uma delas, aquela que eu quero que seja a posição principal, renomeio para uma outra posição, aí ela vai ficar com quantidade 1, aí eu renomeio ela como posição principal. Vamos supor que eu quisesse a P2, então eu poderia renomear ela manualmente para dar para ela manualmente um outro nome. Deixo ela uma delas só, né? Eu venho aqui no modelo, renomeio uma dessas 4 P2 para um outro nome. Renomeio ela como posição principal e depois volto ela para o nome original. Então, ela vai ficar com quantidade 4 e vai ser principal. Mas internamente o programa sabe que a principal é aquela que eu fui lá e selecionei. Aquela que eu renomeei antes. Então, ele sabe qual delas que é a posição principal ali dentro do modelo 3D, tá? Vou explicar isso também em outros vídeos mais detalhadamente, mas aqui eu só faço esse parênteses para vocês saberem que existe essa opção. E agora eu vou renomear novamente a nossa posição 1 como principal, porque é ela que eu preciso que esteja como principal para fazer a extração dos desenhos. Então, nosso modelo está marcado. Eu vou salvar ele e vamos então para o próximo vídeo, onde nós iremos extrair as peças que nós marcamos.